após o nosso almoço, vamos agora continuar com a estrutura da reclamação trabalhista e agora, após as preliminares, nós vamos falar do mérito. Então, assim, ó, para que vocês tenham em mente sempre a estrutura da reclamação trabalhista. Qual é o artigo mesmo da reclamação que eu esqueci? Show de bola! Isso aí. Esse é o artigo. 840, parágrafo primeiro. Então, toda vez que eu pensar na estrutura, nós começamos pelo? Isso aí, endereçamento. Depois do endereçamento, nós vamos para? Perfeito. Qualificação. E aí, quando eu falo em qualificação, começamos pelo reclamante e depois nós vamos pensar no reclamado. Só que a base da qualificação nós podemos indicar, só para não haver perda, como é que eu qualifico? O 319. E aí, ó, nós temos que citar, além disso, mais a figura do advogado. E aí o advogado eu tenho que escrever o que mesmo entre parênteses? Isso aí, procuração em anexo. Tem caixa alta, por gentileza, em anexo. Dessa forma aqui. E tenho que indicar o endereço profissional onde ele vai receber intimações e notificações? Sim. E qual é o artigo mesmo desse advogado? 77.5 do CPC. Beleza. Depois nós temos, entre a qualificação, o nome da peça. Qual é o nome da peça como regra geral? Perfeito. Reclamação trabalhista. E aí, a fundamentação dessa peça, qual é mesmo? 840, parágrafo primeiro da CLT. Logo depois desse preâmbulo, nós falamos sobre as preliminares. E aí, nas preliminares, nós podemos enfatizar a justiça gratuita, a tramitação preferencial do feito e o juízo prevento. E, por último, a hipótese de liminar ou tutela. Pronto. Até aqui, checklist. Depois disso, isso é a nossa cabeça, candidato, examinando, pensando na peça. Depois disso, chegamos no mérito. Amores, mérito é o cerne da questão. É o que motivou o empregado ou ex-empregado a ajuizar a reclamação trabalhista. Foi o motivo pelo qual ele teve que contratar um advogado para lhe representar em juízo e pedir, por exemplo, a condenação da empresa ao ressarcimento das obrigações do contrato de trabalho. Presta bem atenção. No mundo civil, juizado especial civil, vara civil, alimentos, vara de família, órfãos e sucessões. Lá, no direito processual civil, quando você fala de petição inicial, é mais ou menos assim. Vai endereçar, vai qualificar, vai colocar o nome também da peça, vai ver também se tem alguma preliminar. E quando você chega no mérito, é assim, 2 fatos, vapo. Falou os fatos? 2 fundamentos, vapo. E depois, 2 pedidos, e acaba ali. A gente é um cadinho diferente. Por quê? Porque o nosso cliente, ele apresenta um mar de informações. Ele fala tudo ao mesmo tempo, aí você diz, peraí, muita informação. Então, imagina você narrando uma petição inicial para o juiz, aonde você bota assim, 2 fatos. Foi contratado na época de tanto, demitido em tanto, não recebeu, o FGTS dele não foi depositado, aí foi descontado indevidamente, porque fazia a mesma função que fulano, porque ele levou o filho a médico e também foi descontado, porque ele trabalhava em regime extraordinário. Ai, que confusão! Pois é. Na peça trabalhista, nós vamos dividir o nosso mérito em tópicos. Tópicos. Para cada situação jurídica, nós vamos abrir um tópico. Para cada tese, nós vamos abrir
um tópico. E aí presta atenção. Quando você pensa em reclamação trabalhista, você precisa, dentro desse mérito, resumir algumas informações. E eu sempre faço a sugestão desse tópico que eu vou colocar agora, que ele não pontua em nada, mas ele dá para o examinador o norte da questão. Porque você vai situar o examinador na narrativa dos fatos. Esse tópico ele é chamado do contrato de trabalho. Lá no mérito, quando você vai lá, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, 2 pontos do mérito, do contrato de trabalho. E aí, nesse tópico aqui, presta bem atenção agora, você não vai ganhar 1/10 nesse tópico, mas ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele resume as qualidades do teu cliente no contrato de trabalho. Nesse tópico, você só vai falar sobre admissão, função, salário, demissão, data e forma. Só vai escrever isso. Admissão, função, salário, demissão, data e forma. Você não vai falar que ele foi descontado indevidamente, que ele foi demitido, não recebeu as verbas, que ele fazia serviço igual a fulano. Não. Aqui só serve para resumir as qualidades do teu cliente. Admissão, função, salário, demissão, data e forma. Exemplo, o reclamante foi admitido na data de, pontinho, 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 para exercer a função de, pontinho, 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 recebendo como salário a quantia de, foi demitido no dia tanto sem justo motivo. Admissão, função, salário, demissão, data e forma. Só isso. E você vai tirar essas informações da onde? Da proposta do problema. Porque ali vai dizer quando foi demitido, quando foi admitido, qual era a última função exercida dele no contrato de trabalho e o salário que ele ganhava. E da mesma forma que vai dizer se a demissão foi por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão. E você precisa contar para o juiz, que é o examinador, isso. Você não pode chegar assim, do mérito das horas extras, do mérito da equiparação salarial, mas quem é o cara? Entrou quando? Saiu quando? Recebeu? Não recebeu? Qual era o salário dele? Então é admissão, função, salário, demissão, data e forma. Professora, esse tópico é obrigatório? Não. Posso, então, se quiser, não colocar? Pode. O que você aconselha? Que você coloque. Por quê? Porque você precisa entender que a sua petição inicial, ela precisa ser lógica, concisa. Que você precisa apresentar para o leitor as informações úteis, necessárias ao processo. Como é que você começa uma lide, um processo, se você não apresenta a parte? Quando ele entrou na empresa, a função que ele exercia, o salário que ele recebia no momento da demissão, quando ele foi demitido e a forma da demissão dele. Admissão, função, salário, demissão, data e forma. Não tem como impor, mas é um conselho de mãe para vocês. Abra o tópico. Ele é necessário para o raciocínio, desenvolvimento da peça. Mas eu vou ganhar quantos pontos? Não vai ganhar, mas vai trazer o raciocínio. Olha aqui, ó, sugestão. 3 linhazinhas. Essa é a sugestão da frase, do tópico, do mérito, do contrato de trabalho. Vai escrever daquele jeito. Admissão, função, salário, demissão. E vai colocar os dados fornecidos pela banca. Professora, depois desse tópico do contrato de trabalho, o que eu vou fazer dali para frente? Aí é o momento crucial da peça.
Por quê? Porque é ali que você vai ver a narrativa dos fatos que eu vou mostrar para vocês, e cada lesão que ele sofreu no contrato de trabalho, você vai pleitear em juízo a reparação, o ressarcimento da lesão. E aí, amores, é muito importante que vocês tenham em mente o que eu vou falar agora. Às vezes pode ser engraçado, repetitivo, mas presta atenção no que eu vou falar para vocês. Por exemplo, é um exemplo que muito se encaixa na situação. Um empregado, olha o raciocínio que eu quero trazer à baila. Um empregado, durante o contrato de trabalho, no exercício de suas atividades, o piso estava escorregadio, ele tropeçou, quebrou o pé. Diante da fratura, ele fez uma cirurgia, ficou afastado. E aí a cirurgia o deixou com uma cicatriz na sua perna, onde teve até uma queloide, então não pode nem pegar sol, que ficou escura. E aquilo lhe causa um desconforto muito grande. E por conta desse acidente, ele teve gastos com aquele tratamento. Por conta das despesas, né? Remédio e fisioterapia. E isso lhe causa um transtorno tão grande que ele não tem mais paz de espírito. Pergunto eu para vocês, numa narrativa dessa, ele tem direito ao ressarcimento desse dano, sim ou não? Que tipo de dano essa breve narrativa trouxe para vocês? Tem o dano estético, porque a cicatriz foi aparente, esse é o detalhe para dano estético, cicatriz aparente. Então ele tem o dano estético, ele tem a despesa médica, o dano material, com o tratamento da fisioterapia, gasto de remédio, isso e aquilo outro. Ele tem o dano moral, ele tem um dano... Mas professora, como assim dano moral? 2 vezes? O dano estético é representado na consequência pelo ressarcimento em danos morais. Porque eu olho a cicatriz aparente na perna e fico assim, tô vendo a cicatriz, vou pra praia não, mas cadê que o sol tá tão bonito, eu não. Toda vez que eu vou pra praia, mostra a cicatriz, todo mundo pergunta, o que é isso? E isso me causa um desconforto. Você está sofrendo com esse dano estético? E você quer um ressarcimento por essa dor? Então tá ali dentro, o dano estético vai repercutir em dano moral. E você vai abrir um outro tópico do dano moral. Diante de toda a situação que você sofreu, do acidente, do tratamento, do dano estético, isso lhe causa desconforto. Professor, você está dizendo então que eu posso cumular o dano moral com o dano estético? O STJ já disse que sim, nas suas súmulas que nós vamos ver. E cabe também no processo de trabalho, né? Artigo 114 diz que a justiça de trabalho é competente para processar e julgar dano moral e extrapatrimonial. Está lá na súmula 392 do TST. Posso abrir tudo isso num tópico só? Dos danos que durante o contrato de trabalho, piso escorregadio, sofreu uma queda, passou por uma cirurgia, ficou com um queloide, que lhe causou transtorno. Quero dano material, dano estético, dano moral, num tópico só. Posso? Poder pode. Você vai fazer? Sabe por quê? Foi o que eu ouvi aí baixinho, muito embolado. O examinador, quando for corrigir a peça de vocês, se você fizer um mistudão, você não vai receber a pontuação toda. Por quê? Porque você juntou num tópico só todos os danos. Professora, mas eu pedi. Ok. Só que o examinador, ele não vai enxergar cada um no seu quadrado. Então, quando você construir a tese do seu mérito, vai ser um tópico para dano moral, um tópico para dano material, um tópico para lucro cessante, um tópico para dano emergente, para dano estético, para dano moral, para pensão. Um tópico para cada um? Sim. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Se você fizer um mistudão, vou te ver no próximo exame. Eu não quero ver ninguém aqui. Não quero, só quero ver no curso de prática, mas na segunda fase de novo, ninguém aqui. Por quê? Porque vai seguir a nossa regra. Então, assim, tem pedido de dano? Tem. Qual dano? Gasto com medicamento, dano material.
Qual outro? E durante a cirurgia ele não pôde trabalhar na escolinha que lhe dava aula extra, lucro cessante. Perdeu, lucro cessante. Ah, mas a cirurgia ele ficou com a cicatriz aparente, dano estético. Ah, mas isso causa um sofrimento, um abalo, dano moral. Isso reduziu a capacidade laborativa dele, pensão. Cada um no seu tópico. Tenho dito? Todo mundo entendeu? Então, não vai misturar. Por que eu estou falando isso? Porque no último exame, esse último, alguns alunos aqui do curso, por questão de tempo e espaço, fizeram a junção do dano moral com o dano estético. A banca, na hora de atribuir o ponto, atribuiu só para um dano. Fez um mistudão. Ah, esse tópico aqui dá 0,5. Mas se ele tivesse aberto de forma separada, ganhava meio em um e meio em outro. Ah, mas eu coloquei os dois em um só. Os dois em um. E aí? A gente recorreu, mostrou que estava ali, e a banca? Não deu. Então, assim, a gente não pode correr o risco. Cada um no seu quadrado. Cada mérito que eu quero, cada tese jurídica que eu quero, eu vou destinar. E aí é importante. Se o meu tópico é das horas extras, eu vou falar dentro das horas extras do adicional noturno? Não. Eu vou falar da equiparação salarial? Se o tópico é hora extra, eu só falo sobre hora extra. Agora eu vou pedir a devolução do desconto indevido. Do desconto indevido. E aí ali eu só vou falar do quê? Do que foi descontado indevidamente. Entenderam isso daí? E aí presta atenção aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá o que está escrito. De acordo com a sugestão do problema, cada tópico aberto, você vai colocar fato, fundamento e pedido. Professora, como assim? Explica isso melhor, por gentileza. Cada tese defendida na reclamação trabalhista, a tua redação, a forma de escrita, tem que ter dentro do texto fato, fundamento e pedido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou abrir o tópico do desconto indevido. Essa é a tese do desconto indevido. Vou começar por onde? Pela narrativa dos fatos. Exemplo. A reclamante foi descontada indevidamente em um dia do seu salário por ter levado seu filho de 4 anos ao médico, mesmo tendo apresentado atestado comprovando sua ausência. Tudo isso que está aqui, eu vou tirar da onde? Da proposta do problema, daquilo que ele me contou. Eu vou resumir. Isso aqui nós chamamos de fato. Pergunto eu para vocês, o empregado pode se ausentar do serviço sem prejuízo do salário para levar o filho ao médico? Pode? Se alguém perguntar para você, olha, eu tenho um filho, ele está doente, eu posso faltar ao serviço para levá-lo ao médico? Pois é. Antes de responder, eu digo assim, quantos anos tem? Porque a lei trabalhista, no artigo 473, o inciso, se não for o 9, é o 10, tá lá? Diz que o empregado poderá se ausentar do serviço sem prejuízo do salário, uma vez ao ano, para levar o seu filho ao médico, até que este complete 6 anos de idade.
Então, é direito do trabalhador deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário para levar o filho ao médico? Sim, desde que ele não tenha idade superior a 6 anos. E aconteça no máximo uma vez. Aí o cliente te conta, narrando, que o filho ficou doente, que ele tem 4 anos, que o levou ao médico, que apresentou o atestado por ter levado o filho ao médico e a empresa descontou. A empresa agiu corretamente? Não. Narrativa dos fatos aqui. E agora, se tem um fato, agora eu vou para onde? O fundamento. Nos termos do artigo 4739, estou chutando, da CLT, o empregado não pode ser descontado quando sua ausência estiver baseada. É o 11? Obrigada, inverti. No comparecimento ao médico por filho de até 6 anos de idade. Essa é a fundamentação. Está lá no artigo 473. É só um exemplo. A redação é de vocês. Eu não vou ensinar vocês a escrever. Cada um tem uma forma de escrita. Eu escrevo de um jeito, vocês de outro. Vocês têm que saber a fundamentação. Esse desconto é abusivo. Ó, nos termos do artigo 473, o empregado não pode ser descontado. Está dizendo, esse desconto foi abusivo. É hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Isso aqui é o fundamento. Fato, fundamento, agora eu faço o pedido. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência a devolução de um dia descontado indevidamente. Vou explicar isso. Qual o seu nome? Eliane Amore. Professora, eu posso pedir os reflexos daqui a pouquinho, ou na próxima aula, eu vou falar para vocês quando é que a gente vai pedir reflexo ou não. Porque toda vez que a verba tiver natureza salarial, reflete. Quando a verba tiver natureza indenizatória, que é um ressarcimento de um prejuízo, não reflete. Então, aqui é a devolução do dia, sem a necessidade do reflexo. Entendeu? E aí, outra coisa também que eu vou falar para vocês. Aqui, eu só fundamentei na CLT. Mas vocês vão ver que durante as nossas aulas, quando a gente fala, por exemplo, de desconto indevido, tem vários artigos que nós podemos fundamentar. E nós vamos utilizar para fundamentar a abusividade. Por exemplo, a Constituição Federal, quando fala de salário e desconto, tem o artigo 7, inciso 4, inciso 6 e inciso 10. Na aula correta, a gente vai ver, estou só mostrando para vocês que nós temos a Constituição Federal, no artigo 7, inciso 4, inciso 6 e inciso 10, que protegem o salário na Constituição Federal. Fala, Paixão. Perfeito. Estava esperando as perguntas de vocês estão acanhados ainda. Professora, você colocou aqui, ó, um dia. Eu preciso colocar assim, ó. Não. E se eu colocar? Coloque. Altere em quê? Nada.
Maravilha. Professora, achei fundamentação na CLT, Constituição Federal, súmulas, OJs e uma lei específica. Só usei um, pode? Se você olhar o caderno ou a resposta padrão da FGV, ela vem assim, só um exemplo. Artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Ou artigo 7, inciso 4 e inciso 6 da Constituição Federal. Ou súmula 362 do TST. Então, a banca aceita qualquer uma. Orientação das professoras. O que você achar, se for pertinente, coloca. Então, por exemplo, professora, eu achei o 462 e a Constituição Federal. O que você sugere? Coloca os dois. Mas eu sou obrigada? Não. Entendeu? Professora, coloquei os dois, só que tem um artigo que não cabe ali. Ou o inciso está errado. Presta só atenção na minha resposta. Se o tema for pertinente e o inciso é errado porque bateu na trave, não era aquele para fundamentar, mas o de cima está certo, vai levar pontuação. Sem problema nenhum. Não vai prejudicar em nada. Quando é que a banca pode descontar o ponto? Quando os artigos forem contrários, contraditórios. Um dizendo que pode e o outro dizendo que não pode. Aí o examinador vai ser mais, pode ou não pode? Está entendendo? Então, se o artigo ele estiver dentro do tema, mas eu errei o inciso, o parágrafo, a linha, o caput é esse, 462. Só que a fundamentação era o parágrafo 2º, eu coloquei o primeiro. Vai zerar? Vai descontar o ponto? Não vai levar o ponto dali. Mas eu acertei o artigo da Constituição Federal. Vai levar o ponto? Vai. Diferente agora. Você colocou o artigo certo e colocou uma súmula contraditória, oposta à sua fundamentação, que lhe retira o direito. Vai perder 1/10 da pontuação. Entendeu? Porque eles são opostos entre si. É diferente falar assim, pô, eu usei o parágrafo 1º e eu usei o 2º, mas o outro está certo, ganha pontuação. E não, botei 2 artigos que não tem nada, eles são opostos entre si, perdeu 1/10. A pontuação, tanto da questão quanto da peça processual, é 1/10. A maior pontuação é a tese. Então, a tese tem mais pontos. Então, por exemplo, esse tópico aqui vale meio. Então, 0,4... 0,4. Está aqui, nos fatos e fundamentos. E aí, não, está no pedido, vou botar assim, 0,4. E 1/10. Está aqui. E eu errei a fundamentação. Perdeu 1/10. Então não vai levar meio ponto, vai levar 0,4. Não zera. Errar não zera o tópico todo. Deixa de receber o tópico da fundamentação. Ok? Diga, amor. Certo. Fez a rasura, né? Você citou um e era outro. Perfeito. Estava esperando por essa pergunta. Professora, fiz o tópico. Texto todinho. Pois eu descobri que eu estava num momento retardo, que a gente sofre esses momentos. Toda hora, eu sou assim, pego no tranco. E aí, caraca, tava cheiradona aqui, gente. Não é esse artigo, nada a ver, irmão. Aí veio o anjo do Senhor e disse, tá errado, acorda. O que eu faço? Presta atenção. Jesus toma conta, está na minha casa. Primeira coisa, é isso aqui, ó. Na hora de rasurar, você está mostrando que isso aqui não é o artigo. Você não vai escrever por cima. Não pode. Professor, então o que eu vou fazer? Vai riscar e vem lá no final, vírgula, conforme artigo, aí você cita o artigo.
Entendeu? Porque você já fechou toda a tese. Você botou o fato, botou o fundamento, botou o pedido. Só que você, não é esse artigo. Não é essa súmula. Não precisa riscar tudo. Se for a fundamentação um problema, é só riscar a fundamentação. Uma linhazinha é suficiente. Vai no final da frase e coloca. Diferente. Professora, eu escrevi uma coisa que não tem nada a ver. Eu abri um tópico que não tem nada a ver. O que eu faço? Tudo. Não, professora, dá licença. Nunca. Não faz. Ainda bota assim, ó. Sem. Não vai escrever. Falta só o carimbo. Me dá o carimbo aí de sem efeito. Não. Você não vai fazer o X. Na linha assim, ó. Vai indo lá. Toda linha. Toda linha. Misericórdia. E aí? Na linha de baixo. Escreve. Posso fazer isso? Está no edital que é para fazer isso. O que você não pode fazer? Momento ódio. Errei, né? Peraí, que eu não cansei, não. Ai, gente, pelo amor de Deus, vai zerar a tua prova. Não pode fazer assim, a rasura. Se é rasura, é só um traço em cada palavra. Vai rasurando. Ou a linha toda. Tem que ser assim. Professora, a rasura identifica a peça? Não. Posso rasurar? Pode. É normal que nunca escreveu, às vezes, a palavra errada. E eu escrevi com essa, era com cedilha, era com Z, era com 3 L's. Risca. Continua escrevendo. E o tópico todo está errado. Passa a linha direta. Vai, volta, até onde você quer cancelar. Não precisa escrever. Favor desconsiderar. Sem efeito. Não precisa. Basta passar a linha. Passou a linha. Na linha de baixo, você continua sem problema nenhum. Entenderam? Não. Professor, eu errei uma palavra só. Então eu vou... professor, eu tinha que escrever ausência. Só que no momento, sei lá, de loucura, eu escrevi ausência. Misericórdia. Aí depois alguém disse, é com S, é com S. Entendi. Aí você vai assim e vai escrever em cima? Não. Assim. Ausência. Professora, não tem espaço. Posso escrever no final? Não. Se você já tiver fechado, vai ter que riscar e escrever. Ou então assim, finge que o examinador não vai ver tua ausência com Z. Paga de maluco, deixa lá, porque é só um S pelo Z, e ele vai dizer assim, Jesus repreende esse advogado, tem corretor, o Word tem corretor, vai ficar lá em vermelhinho, ele vai corrigir. Porque, de repente, aonde já está a sua peça, imagina, tu já está fechando a peça. Lá embaixo. Está fazendo aquela leitura, aquele momento que o meu coração, eu preciso tomar calmante. Dá tempo, né? Vou rever minha prova, Jesus. Aí começa a rever, aí você começa a autocrítica. Tá que pariu. Vacilei aqui, ó. Caraca, maluco. Aí você começa, fala, tá sem relógio? Tá tempo ainda? Aí o cara mostra lá, né, o tempo marcado. Você já sei. Aí começa. Aí não vai dar tempo depois. Então, assim, dependendo do erro, é uma palavra, dá para consertar ainda dentro do tópico? Conserta dentro do tópico. Aí a banca, ela não liga. O correto é colocar entre parênteses. Professora, eu só risquei e escrevi a palavra certa. Ok. Digo. Nem precisa. Mas eu estou acostumado, eu aprendi assim na escola. A gente risca, digo, e coloca o certo. Pode? Também pode. Entendeu? Deu tempo para corrigir? Ok. Se foi erro na língua portuguesa, já fechou a peça toda, teria que rasurar tudo? O meu conselho, deixa quieto. Deixa quieto.
Por quê? Porque se você riscar a ausência e escrever em cima, pode o examinador pensar que você identificou a peça. E aí ele pode zerar. Porque o edital é a norma do nosso concurso. E ali fala sobre rasura. Como proceder na rasura. A Inês leu o edital com vocês na aula de quarta-feira. Ela mostrou aqui os slides, o que pode, o que não pode, não sei o que mais lá. Ela mostrou para vocês. Então, o meu conselho é, rasurou, já está no final da peça, teria que rasurar o tópico todo, deixa aquela palavrinha lá errada. Deixa ela. Ou, de repente, entre uma e outra tem um espaço pequeno, aí você vai lá e escreve. Pronto. Ausência. Naquele trechinho ali. Melhor do que você escrever em cima. Entendeu isso daí? A rasura é só um traço. Pá, pá, pá. E aí continua da onde parou. Ou da linha de baixo, ou logo a seguir. Entenderam? Ficou claro para vocês? Então, vamos evitar rasurar, mas se rasurar, não tem problema nenhum. Cada tópico aberto, fato, fundamento, pedido. Aí, pois não, amor? Perfeito. Eu preciso colocar fato, depois... Não. Isso é você com você. Vou construir o tópico. Eu começo pelos fatos. Eu não preciso escrever muita coisa, não. É bem resumido. Fato. Porque o que importa para pontuar, fundamento e pedido. Aqui é que você tem que ser técnica. Entendeu? Colocar todos os fundamentos pertinentes, dizer onde é que está o erro da empresa e o pedido. O pedido é o quê? A pretensão. O que você quer? O dinheiro descontado indevidamente. Mas por que foi descontado indevidamente? Porque eu levei o filho ao médico, a lei me garante um dia até 6 anos de idade e ele descontou. Então pede, requer a Vossa Excelência a condenação da reclamada para devolver um dia descontado indevidamente. Acabou. Fato, fundamento, pedido. Mas não precisa escrever nenhum fato, nenhum fundamento, nenhum pedido. Presta atenção, cara. Que sintonia nós estamos. Estamos juntos nisso aí, estou gostando. Professora, mas eu preciso colocar o valor. A reforma trabalhista, ela trouxe, como regra geral, a regra que só tinha no procedimento sumaríssimo. Quando você ajuizava uma ação no procedimento sumaríssimo, uma das características do procedimento sumaríssimo é que o pedido tem que ser líquido, certo e determinado com a indicação dos valores. Isso é o procedimento sumaríssimo, que vem em 2000, com a Lei 9957 de 2000, trazendo para a CLT o artigo 852A e seguintes. Reforma trabalhista. Lei 13.467 de 2017. Alterou o artigo 840 para primeiro. E ali diz que o pedido tem que ser certo e determinado, com a indicação de valores. Aí você diz, professora, vou ter que calcular? Vamos combinar o seguinte, não tem cálculo. Ah, vou pegar o salário e dividir por 30 para achar um dia. Não, mas é necessário, obrigatório, toda vez que uma tese tiver natureza condenatória em pagar pecúnia, deixa eu ver se está aqui, tem que ter a expressão valor apurado, R-cifrão, correspondente a... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de sugestão. Não, não está aqui não. Mas na peça que eu vou abrir, depois vai ter. Então, professora, você está dizendo o seguinte, aqui, ó, nessa peça, que a gente botou do desconto indevido, fato, fundamento e pedido, ao lado, eu vou colocar assim, ó. É isso? É. R-cifrão, potinho, potinho, potinho. Ou, entre parênteses, valor apurado. Só isso. Dentro do meu mérito, em cada tese, também. E vou reiterar lá no rol de pedidos, o mesmo pedido com valor apurado? Sim. Entenderam? Fala, Joyce. Assim, deixa eu falar para você, para vocês, de uma forma em geral, por que eu mudei a forma de explicar. Que você já foi minha sofredora lá no NPJ da faculdade. E eu comi vocês para fazer peça, peça, peça. E essa informação não tinha anteriormente. Presta atenção aqui. O que a professora observou
ao longo dos tempos que o aluno, no momento da prova, ele está numa situação de muita pressão. Natural, é a ansiedade de vocês. E tem tanta informação guardada na cabeça que, às vezes, um tópico passa desapercebido. E se você levar como hábito, na hora da redação, fechar cada tópico com R cifrão, você já cumpre o requisito da petição inicial. Porque quando você fala do artigo 840 para primeiro, ali diz o pedido. Eu cheguei no pedido? Não, ainda estou aonde? No mérito. Então, cada tópico aberto no mérito, eu faço a sugestão. Tem obrigação de pagar? Tem. Afinal de cada pedido, entre parênteses. Ou, entre parênteses. Por quê? Porque eu fechei o mérito. Professora, como é que a gente fecha o mérito? Cada tópico aberto na petição inicial depende da narrativa dos fatos. E a gente vai abrir nesse tópico na sequência da narrativa. Isso é muito importante. Ai, por onde é que eu começo o mérito? Eu tenho que começar falando da reintegração, eu tenho que começar falando das verbas decisórias. Não tem ordem. A ordem é a tua. Se você quiser começar o teu mérito dos honorários de sucumbência, da multa do 477, da multa do 467, da hora extra, do adicional noturno, pode? Pode. Não tem ordem. A ordem dos fatores não altera o produto. Tem que estar ali. O ideal é, de acordo com a narrativa do problema, da tese lá, da questão, você começa a abrir o tópico. E aí, abriu todos os tópicos que você conseguiu identificar, vai para onde? Para o rol dos pedidos. Por quê? Deixa eu só voltar um aqui, para tirar a dúvida. Eu não botei aqui, não. Toda vez eu boto sugestão, mas aqui no pedido não veio a sugestão. No rol dos pedidos, você precisa reiterar cada tese aberta. Então, assim, 2 pedidos. Eu acho que aqui tem modelo. Deixa eu ver se tem, senão é no outro slide. É no outro. 2 pedidos. Você vai colocar aqui, ó. 2 pedidos. Diante do exposto, requer a vossa excelência. Qual foi o primeiro tópico que você abriu na sua peça? O primeiro tópico. Isso aí. A concessão da gratuidade de justiça. Preciso colocar R cifrão aqui? Não. Por quê? Não tem que pagar nada aqui? Então, Qual foi o segundo tópico que você abriu? Tramitação preferencial do feito. Tramitação preferencial do feito. Preciso colocar R cifrão aqui? Não. Não tem quantia a pagar? Não coloco. Não. Assim sou eu na preguiça. É tudo por extenso. Tramitação, a gente vai ver na hora da peça. Tramitação preferencial do feito. Tudo por extenso. Depois, eu vou seguir a ordem lá da minha peça. Eu vou voltar. Tem prevenção? Coloco a prevenção aqui. Seja deferido a distribuição por dependência. Ou juízo prevento. Vai estar lá. Depois, então eu já falei da gratuidade, da tramitação preferencial do feito. Meu primeiro pedido qual foi? Foi a devolução do desconto indevido. A condenação da reclamada ao pagamento de um dia descontado indevidamente. E aí, agora, olha aqui, ó. Eu posso colocar a expressão valor apurado, ou eu posso colocar
É assim. Esse aqui é o pedido. Professora, mas eu preciso repetir tudo não? Foi descontado indevidamente, que não sei o quê, porque o artigo tal? Não, porque já está lá, no teu mérito. Aqui você só precisa reiterar o teu mérito. E aqui você coloca valor apurado ou R cifrão, 3 pontinhos. Entenderam? Um ao lado do outro, não, fica muito pleonasmo. Ou um ou outro redundante. Então, assim, mas, professora, qual que eu utilizo? Aí, tanto faz. O conselho da professora é escolher uma forma, vai até o final. Porque se você ficar pulando de galho em galho, em um lado, uma hora eu uso R cifrão, a outra hora eu uso valor apurado. Eu acho que fica muito confuso na cabeça de vocês. Se vocês adotarem uma forma só, vai assim até o final, que entra, assimila, aprende, diminui a possibilidade de erro. Entenderam? Diga, amor. Não pode. Não posso falar para você. Professora, mais ou menos assim, quantas teses jurídicas a FGV tem cobrado? Tem uma média, tem um padrão? Não tem. Uma coisa eu vou te dizer, com certeza. Vai ser sempre inferior às minhas peças. Que você vai olhar a minha peça e falar assim, Jesus, essa mulher estava com um demônio no corpo. Da onde foi que ela tirou essa imaginação? Nem eu sei. Vai faltar folha. Eu abri a aula falando isso. Eu vou extenuar vocês. Vou botar a cabeça de vocês para pensar de uma forma assim, como é que eu vou conseguir a mágica dessa peça da professora? Ela tem que caber nesse espaço. Como? No início você não vai conseguir, porque a primeira é a segunda, depois você começa a fazer. Não, a gente vai receber, vocês vão ter na área do aluno, uma folha para baixar, e aí você vai tirar cópia. Peças são 5 folhas, de 30 linhas. Então são 150 linhas. A tua peça tem que caber neste espaço de 150 linhas. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, não pula muita linha, porque vai faltar para fechar a peça. Entre o endereçamento e a qualificação. 3 está bom demais. Sair pulando muito é desprezar linha. E para fechar a peça, faltou espaço, você pulou muito lá, não vai ter o que fazer. Entendeu? Diga, amor. Certo. Professora, entre o endereçamento e a qualificação, você sugeriu 3. Beleza. E depois, pulo, não pulo? Eu, Evelyn, primeira coisa que eu faço um autoexame, uma autocrítica, em relação, primeiro, à qualidade da letra. Se a sua letra for legível, evite pular linha. Ou, no máximo, assim, uma linha entre um tópico e outro. Da hora extra, escrevi, pulei uma linha. Do adicional noturno, escrevi, pulei uma linha. Do desconto indevido. Entendeu? Agora, entre a qualificação do reclamante e do reclamado, no meio não tem o nome da peça? Reclamação trabalhista? Se quiser, não é nem obrigatório, pula uma linha. Isso. Isso que eu ia falar, nem pula linha. Qualificação, na linha de baixo o nome da peça, na linha de baixo qualificação do reclamado. E pula uma para começar. Isso daí é o critério de vocês, quando vocês começarem a fazer a peça e vocês vão mandar para mim. Porque eu vou fazer esse juízo de valor. Eu vou me colocar na posição de examinadora. Porque se a letra é legível, aí mesmo estando tudo imprensadinho, com medo de faltar linha, eu vou conseguir enxergar que ali é a qualificação do reclamante, do reclamado, o nome da peça, a preliminar de gratuidade, de tramitação do feito. Agora, se for uma letra complexa, de médico, aí, nesse momento, eu acho aconselhável, por questão até de proteção sua, que você pule linha para mostrar, ó, isso aqui é a qualificação das partes, o nome da peça está aqui é o tópico de gratuidade, porque se você fizer muito junto com a letra garrancho, o cara não vai conseguir enxergar. Pela FGV não tem regra de quantidade de linhas a pular, isso é seu. E você só descobre
treinando peça. Qualquer uma, contestação, RO, petição inicial, tem que treinar. Por quê? Primeiro você tem que treinar a tua redação, seu português jurídico. Professora, estou escrevendo muito, estou escrevendo pouco, eu só vou saber se você fizer e mandar para mim. Por quê? Porque se você for prolixo, e ó, tu escreveu tanto aqui, escreveu, mas para quê? Vai direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês, ó, foi redundante aqui, aqui tá bom, aqui tá pouco, não disse nada. Eu vou mostrar isso para vocês, fazendo peça, corrigindo peça. Entenderam? A senhora ia me perguntar. Já respondi? Obrigada. Mais alguém entenderam isso? Então, pular a linha é de vocês, a quantidade. Então, se tivesse lá a tutela, você vai pedir a confirmação da tutela. Entendeu? Então, cada tópico aberto lá no início, em preliminar e mérito, eu reitero aqui. E o pedido que tem pagamento tem que ter valor apurado, R-cifrão. Ah, professor, o que não tiver a condenação em pecúnia, não precisa R-cifrão? Não. Não precisa valor apurado? Não. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? E aí, nós temos o fechamento da peça. Requerimentos finais. Para fechar a peça, eu costumo dizer, fecha que dá sorte. Como é que é o fechamento da peça? 3 tópicos obrigatórios para o fechamento da peça, que eu chamo de requerimentos finais. E nesses requerimentos finais, você vai falar sobre a notificação postal, que é a citação. Então, requer a Vossa Excelência a notificação citatória, a notificação postal da reclamada para querendo apresentar defesa, sob pena de revelia e confissão. Vai o modelo para vocês. Requerimento final tem que ter o pedido de notificação. Tem que ter o pedido de produção de provas. Protesta por todas as provas em direito admitido, em especial documental, testemunhal, depoimento pessoal das partes. E por último, requer por fim que a presente reclamação seja julgada totalmente procedente, condenando a reclamada em custas, despesas, honorários advocatícios de sucumbência. Esses 3 tópicos nós vamos colocar aonde? Nos requerimentos finais. Professora, eu poderia ter colocado este tópico no rol de pedidos? Poderia. Mas, tecnicamente falando, é mais aconselhável que você apresente desta forma 2 requerimentos finais. Pedido de notificação postal ou notificação citatória. Pedido de deferimento de provas. Protesta por todas as provas em direito admitidos. E a procedência total dos pedidos. Acabou a peça aí? Não. Como é que fecha para dar sorte? Atribui-se à causa o valor de... Deixa eu ver se está aqui no outro slide. Ah, está aqui a sugestão para vocês do texto, da notificação, da produção de provas, momento foto para quem quiser tirar, depois eu vou colocar lá no nosso grupo. Ok? Tem na área do aluno, todo o material fornecido pelo curso, você encontra na área do aluno com seu login, a sua senha, você vai lá na aba lá de material e é só baixar. Cada aula tem o seu material. Para facilitar, eu vou colocar também no grupo de WhatsApp. A Inês coloca, eu coloco, porque fica mais fácil ali. Mas todo o material fica no ambiente do aluno. Todo ele. Isso aí. 2 pedidos. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência. Aí faz 2 pedidos. Acabei os pedidos? 2 requerimentos finais. A, B e C. Tem a notificação citatória, a produção de provas e a procedência total dos pedidos. Tá aí, 2 pedidos. Feito isso, fecha para dar sorte. Como é que a gente fecha para dar sorte? Vou mostrar aqui para você. Já foi? Valor da causa. Atribui-se à causa o valor de R-cifrão, 3 pontinhos, correspondente à somatória dos pedidos. Se for rito sumaríssimo, acima de 2 até 40. Porque
Porque procedimento sumaríssimo, se a banca indicar o procedimento, atribui-se à causa o valor acima de 2 até 40 salários mínimos, porque o procedimento é sumaríssimo. Tem, se o procedimento for sumaríssimo, a banca sugerir. A banca não sugeriu procedimento nenhum. É a primeira frase. Atribui-se à causa o valor de R cifrão, correspondente à somatória dos valores dos pedidos. Acabou. É só se a banca indicar o procedimento. Ok? Dúvidas? Perguntas? E aí, ó. Aqui foi do valor da... Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Assina? Pelo amor de Deus. Ah, vou assinar aqui. Jesus, não, você não vai assinar. Não assina a peça, não coloca nada. É dessa forma aqui, ó. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Ah, professora, local, vou botar assim, Rio de Janeiro. É por causa de quê? Não, porque a peça foi endereçada para o Rio de Janeiro. Você não vai colocar. Você vai escrever a frase que está ali. Local, data, advogado, OAB, número. Mais nada. Ah, não precisa botar assim, município. Não. É local, data, advogado, OAB. Acabou. Entenderam? Pois não, amor. Professora, eu preciso colocar ao lado do advogado a reticência ou X? Preciso colocar? Não. É indiferente. Para a banca, se você puser advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, não vai interferir na pontuação. O que tem que ter são as expressões. Local, data, advogado, OAB. Número. É isso que tem que ter. Pois não, amor. Vou voltar o slide. Mais um. Aqui. Até aqui tranquilo? Alguma pergunta? Pergunta? Professora, no meio, à esquerda, à direita, desde que esteja dentro do limite de laudas e de linha permitida, o critério é do freguês. A banca não tira ponto se você fechou a peça centralizada, neste termo pé deferimento, ou se você fez a margem direita ou a margem esquerda dela. O que tem que ter é a indicação deles. É indiferente. Da mesma forma, o nome da peça, reclamação trabalhista, toda em caixa alta, é indiferente. Preciso colocar em letra cursiva, é indiferente. O que você não pode fazer é identificar a peça, criar dados e fatos, utilizar de expressões não fornecidas pela banca. Isso é errado, isso te prejudica. Mas se é centralizado, se a letra é maiúscula, minúscula, cursiva, imprensa, não vai interferir em nada. A quantidade de linhas que você pula entre um tópico e outro não vai interferir. Salvo quando você pula muito, falta para fechar a peça. Isso dá ruim. Mas para a banca pontuar, é indiferente. Ok? Diga, amor. Eu falo isso para vocês também, e quando a gente começar a fazer a peça do Juventino, vocês vão ver. Cada tópico que eu abrir, eu faço isso. Número 1, preliminar. Número 2, mérito. Número 3, pedido. Número 4, requerimentos finais. Porque na preliminar, pode ter preliminar 1, ou letra A, de gratuidade de justiça. Letra B, tramitação preferencial do feito. Letra C, tutela antecipada. Aqui dentro tem os subitens. Aí você pode botar ou em número, numeral, porque aqui está em romano, em numeral, 1, 2, 3, 4. Então assim, ó, 01, da gratuidade de justiça. 02, tramitação preferencial do feito. 03, tutela. Já falei da preliminar. No mérito agora, 1, do contratrabalho. 2, das horas extras. 3, desconto indevido. Aí vai embora, todo mérito. Agora, 3 em romano, 2 pedidos. A, B, C, D, E, F, G, H, porque você vai reiterar. 4, requerimentos finais. Letra A, notificação postal. Letra B, produção de provas. Letra C, procedência total dos pedidos. E agora, fecha para dar sorte. Atribui-se à causa o valor de R cifrão, correspondente à somatória dos pedidos, nestes termos, pé deferimento, local, data, advogado, OAB. Então, assim, a numeração, eu aconselho.
Mas o fato de não ter numeração lhe prejudica? Não. Não é obrigatório. Desde que a sua peça eu consiga identificar o que você está falando. Então, assim, ali tem a preliminar. Dá gratuidade de justiça. Pronto. Próximo tópico. Dá a tramitação preferencial do feito. E você não botou numeração nenhuma. Pode? Também pode. Fica a seu gosto, o seu critério. Perguntas? Dúvidas? Vamos para o próximo, então. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Acho que aqui acabou. Tem que chamar a Adriana para ela ver o próximo, que eu não sei onde ela colocou. Adriana, está me ouvindo, amore? Preciso que você venha, que eu não sei onde você colocou. Será que é essa? Não é essa que eu quero agora. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa. Deixa eu ver se é essa aqui. Esse é o Gui, filho do Rômulo. Não é essa, não. Deixa eu ver se eu acho o nosso material que está aqui. É essa aqui. Preparados? Deixa eu apagar o quadro. Querem um intervalo de café antes de começar? Vamos fazer isso então, porque eu vou falar agora de verba rescisória. Então, pausa para um café, para começarmos verbas rescisórias. Daqui a 10 minutinhos eu volto com vocês. Beijo, beijo. Vamos lá tomar café.